Boa noite. Hoje, quinta-feira, são 19h30. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a criação do universo na sua origem, natureza e mecanismo. Na semana passada, nós concluímos o sexto plano de evolução, o plano humano, quando nós analisamos a virtude, né, que é a caridade. Hoje seria então, nós daríamos continuidade iniciando o sétimo grau, né, o sétimo plano, ou o sétimo corpo, como queira. Mas nós vamos, né, abrir um espaço aí entre o sexto e o sétimo para estudar um assunto que é bastante importante, né, para a humanidade, que desconhece as causas, a realidade do que é, e nós vamos dar uma estudada, que é sobre a magia, né? Nós vamos estudar os três tipos de magia, né, que é a magia branca, a magia negra e a magia vermelha, e a forma de fazer desobsessão ou desmagiar, certo? Então, diz a nossa mensagem de hoje, né, o que é magia? Aí, as sugestões podem levar um homem ao mais alto grau de vaidade, de convencimento, de fortaleza ou grandeza. Podem também levar ao fracasso, à loucura, ao desespero ou à obsessão, conforme a intenção daquele que sugestiona. Elas abrangem todos os terrenos. Não está no ritual, nos oferecimentos ou sacrifícios realizados o poder da magia, mas na intenção do oficiante. Os grandes trabalhadores na magia exercem grande ação sobre os centros impressionantes dos homens. Se ele crê e teme a magia, é muito fácil levar as impressões projetadas pela mente do oficiante aos centros impressionantes desse homem. Aqueles que pouca importância dão e não creem nessas coisas, é mais demorado o serviço. Ainda assim, acontece nos diversos trabalhos feitos pela magia em nosso planeta. Por não possuírem armas para se defender, vão aos poucos cedendo às sugestões do oficiante, embora reajam com a descrença a um choque entre esta e a sugestão. Eis que um dia o homem, por um motivo qualquer, um distúrbio orgânico, por exemplo, sentir qualquer coisa, julga-se isso produzido pela ação da magia, e nesse julgamento que ele faz, onde impera a força da sugestão do oficiante da magia, se deixa dominar por essa sugestão. Isto porque o seu pensamento, que era uma barreira, aquela força estranha que o cercava, foi desviado. Esse desvio do pensamento abriu uma brecha, criando uma dúvida entre ser e não ser. E esta dúvida deixou a sua mente em estado de confusão, permitindo que ele fosse dominado pelo oficiante, que ela fosse. Através da intenção, dos sentimentos, tudo se traduz, ou nas sugestões ou nos sons. Existem sons que levam à alegria ou prazer. Esta alegria e este prazer estão no sentimento ou na intenção de quem projetou e não nas notas musicais produzidas pelos instrumentos ou feito pelo canto ou mesmo palavras de alguém. Assim também são os sonhos que levam ao terror, desejo de chorar, de dormir, de revolta, etc. A magia é constituída das formas dos sentimentos e das intenções. Os sons servem apenas de transporte para levar ao aparelho perceptivo do homem. Existem várias maneiras de se fazer magia e nós vamos estudá-las: a magia branca, a magia negra e a magia vermelha. Bom, então vamos ver aqui, né?
Então, o que ele está dizendo? Que as sugestões podem levar um homem a um mais alto grau de vaidade, de convencimento, de fortaleza ou grandeza. Podem também levar ao fracasso, à loucura, ao desespero, à obsessão, conforme a intenção daquele que sugestiona. Elas abrangem todos os terrenos. Bom, o que ele está dizendo, né? A pessoa, né, uma pessoa que é vaidosa e que está sempre recebendo elogios, essa pessoa está sendo magiada, tá? Pela sugestão de quem está elogiando ela, colocando, né, as partes, né, os sentimentos, as atitudes, as ações mais relevantes dessa pessoa, alimentando, né, esse orgulho, essa vaidade, né? E isso é magia. Ele está dizendo que a gente pode magiar uma pessoa tanto com, né, conselhos, né, para o bem ou para o mal, né? Se a gente começa a criticar uma pessoa, né, ou vai, sempre que a pessoa realiza alguma coisa, ele contradiz ou coloca de uma maneira mais diferente, mais profunda, enfim, certo? Que modifica, né, que diminui, né, aquele trabalho, aquela realização, né, que a pessoa realizou. Isso também é magia de uma forma negativa. É isso que ele está dizendo, que as sugestões que as pessoas sugerem, né, com conselhos, né, ou dando orientações, assim. Então essas sugestões podem levar a pessoa que está sendo sugestionada ao mais alto grau de vaidade, né, de convencimento. Ele se convence que é aquilo realmente que as pessoas estão dizendo dele, ou a pessoa, uma pessoa só, né, de convencimento, de fortaleza ou grandeza. Então a magia está, veja que aqui não está se falando, né, nosso mestre Shebna, ele não está falando nas oferendas, não é verdade? Porque a gente vai ver na magia negra, né, a gente vai ver as oferendas, geralmente, né, nas ruas, né, na porta de igreja, ou às vezes bota na porta de uma pessoa, a pessoa se sugestiona e fica com medo daquilo. Então ele está se referindo a isso, tá certo? Então veja que ele não está falando isso, ele está falando o que? Nas sugestões, né, que é exatamente a magia. A magia é uma sugestão, né? Às vezes, no nosso dia a dia, a gente magia uma pessoa sem nem saber que está magiando, né? Sem nem saber. Porque quando você diz alguma coisa a uma pessoa, mesmo sem intenção de amedrontá-la, por exemplo, você, já quem está nesse campo, né, a gente diz assim: olha, você não passe por aquela rua, porque tem uma entidade lá e vai pegar você e vai lhe obsedar, tá certo? Então a pessoa não passa pelaquela rua, foi sugestionado. Isso é magia, tá me entendendo? Isso é magia. Aí chega uma outra pessoa e diz: não existe, não existe entidade nenhuma ali, pode passar, tá certo? Pode passar, não tem problema algum. Então supera a sugestão, né, de magia, de que tem uma entidade. Se a pessoa acreditou mais no que diz que tem entidade, ele vai continuar magiado que tem entidade ali. Se ele acredita no que diz que não tem, então a magia do que diz que tem foi dissolvida, e ele agora está com a mente dele magiado a si mesmo, mas sem medo de passar pela rua. Vocês estão percebendo o que é a magia? Magia é isso. Quantas vezes a gente faz isso no nosso dia a dia com as pessoas, né? Dentro da família mesmo, na verdade? Então, assim, ele diz: olha, pode também levar ao fracasso, à loucura, ao desespero, à obsessão, tá? Conforme a intenção da sugestão.
A intenção a gente vem estudando a intenção, né? Que o pensamento é dirigido pela intenção, né? Se a intenção é boa, o pensamento é bom, a obra é boa. Se a intenção não é boa, o pensamento não é bom e a obra também não é boa. Então, o que determina a obra ser boa ou não é a intenção. Então, a magia, o que determina a magia é a intenção. Para enaltecer a pessoa ou para jogar lá para baixo, tá certo? Ou, né, às vezes, mais ainda, a pessoa sente uma dor, diz: olha, rapaz, cuidado, viu? Pode ser um câncer aí, olha, tá? Então, magia a pessoa, né? Magia, assim, tá certo? Então, aí ele diz assim: olha, não está no ritual, nos oferecimentos ou sacrifícios realizados o poder da magia. Né, a gente vai estudar magia negra, a gente vai estudar isso, esses oferecimentos, sacrifícios, essas coisas, tá? Hoje nós só estamos dando uma ideia do que é a magia. Não está no ritual, no oferecimento, sacrifício realizado o poder da magia, mas na intenção do oficiante, vê? Na intenção do oficiante, intenção do oficiante, né? Olha, os grandes trabalhadores na magia, os magieiros, né, exercem grande ação sobre os centros impressionantes do homem. Ele tem a mente dele já, né, a vontade forte, né, já controla os pensamentos. Então ele cria uma forma para uma pessoa e lança essa forma para essa pessoa. Né? A gente vai ver aqui, tá certo? Não é no oferecimento ritual, essas coisas não. É a mente do oficiante, né, que ele exerce uma força, uma ação no centro impressionante do homem. Aí ele vai dizer assim: se você acredita, é uma coisa, se não acredita, é outra coisa. Mas sempre é, né? Agora veja, se ele crê, ou a pessoa acredita, né, que o centro de força dos homens, né, se ele crê e teme a magia, é muito mais fácil levar as impressões. Ou a pessoa que tem a mente impressionável, na verdade, ou a mente vacilante, aquela que não tem um equilíbrio da razão, tá certo? Essas pessoas são mais fáceis de serem impressionadas, né? Serem sugestionadas, né? Então diz assim: é mais fácil de levar as impressões projetadas pela mente do oficiante ao centro impressionante desse cidadão, ou para a mente dele. A vontade dele, né, por esse desequilíbrio que ele tem, dessa vacilação e dessa mente impressionável que aceita, né, tem medo de tudo, né? Ele aceita as coisas porque a vontade dele própria é inferior a qualquer vontade de outras mentes que levam, né, impressões para ele, medos, né, para ele, está certo? Então ele tem a mente assim tão impressionável que se alguém disser assim: olha, cuidado, viu, porque você vai passando por ali, você vai tropeçar e vai cair. Ele tropeça e cai mesmo, e diz que foi que o cara, foi a magia do cara, tá certo? Porque o medo atrai, né? O medo atrai. Então ele continua, né, assim. Agora, para aqueles que pouca importância dão e não creem nessas coisas ou de magias, é mais demorado o serviço. Ainda assim, acontece nos diversos trabalhos feitos pela magia aqui no nosso planeta, né, na Terra. Por não possuírem armas para se defender, vão aos poucos cedendo às sugestões do oficiante, embora reajam com a descrença a um choque entre esta e a sugestão, né? Entre a descrença e a sugestão. Essas pessoas que não acreditam, eles vão ser magiados também, né? Vão ser magiados.
Agora demora um pouco, né? Isso eu estou me referindo, esse tipo de magia, quem está estudando aqui, é mais da magia vermelha, né? Mais da magia vermelha. Que a magia branca e a negra, né, é mais trabalhada com eguns, né? Com entidades doentes ou com escravos, né? Com despachos, tá certo? Então, mas a magia vermelha não tem nada disso. Então, quando a gente estudar magia vermelha, a gente vai, né, se lembrar disso aqui, tá certo? Aqui, ó. Um dia, ele não acredita, mas a magia está feita, tá certo? A magia está, o oficiante, ele já criou a forma que está alimentando essa forma e lançou essa forma para aquela pessoa, tá certo? Eu vou dizer assim, olha, você chega num centro desse, né, onde existe um magieiro que faz esse trabalho, e diz assim, olha, eu quero colocar uma doença em um cidadão desse aí e tal. Aí está certo, tá? Ele aí cria a forma, sugestiona, né, cria aquela forma daquela doença e lança, né, em direção à pessoa. Agora, você tem que levar uma foto da pessoa, um objeto, uma roupa, qualquer coisa que tenha a vibração, né, magnética, que tenha o campo magnético daquela pessoa, tá certo? Então, de posse disso, ele pega e cria a forma e lança para aquela pessoa e fica alimentando, né? Porque a mente ligada à forma está sempre alimentando ela. Como ele tem uma vontade forte, né? O pensamento, né, direcionado, sem vacilação, sem dúvidas, ele tem certeza, tem convicção de que aquilo vai dar certo. Então ele continua alimentando aquela forma. Todo dia ele pega, que ele não faz uma só, faz várias, né? Ele pega um horário daquele e pega cada uma dessas, né, desses trabalhos que ele aceitou, e ele aí começa a trabalhar com a mente naquela pessoa, fortalecendo a forma dele criada e enfraquecendo a vontade da pessoa, tá certo? A pessoa está recebendo isso, mas por não acreditar, não liga, tá? Então isso não, a mente dessa pessoa não sintoniza a forma que o magieiro criou, tá certo? Mas ele continua persistindo ali, todo dia ele está trabalhando, né? Aí vem, quer dizer, um dia, por um motivo qualquer, tá? Ele cita aqui um distúrbio, né? Mas pode ser uma dor no coração, né? Por questão de gases, né? Sentiu ou sentiu falta de ar, ou sentiu tontura, uma dor de cabeça profunda, grande, tudo, qualquer uma dessas coisas, né? Que eles vêm sentir, então ele começa a se lembrar de que o magieiro existe e está fazendo alguma coisa, tá certo? Ou mesmo que ele não saiba, mas a forma está ali na mente dele, tá certo? Então ele chega e diz assim, poxa, eu estou sentindo essa dor no coração, será que alguém fez alguma coisa para mim? Né? É alguma coisa feita para mim? Ou essa dor de cabeça terrível, eu não tinha dor de cabeça, agora chegou ela. Essa dúvida dele, né, faz com que ele abra uma brecha na mente dele e aí a forma do magieiro entra, tá certo? Isso pode levar tempo, né? Pode levar tempo. O tempo varia de acordo com o grau, né, né, que a pessoa tem, né, de descrença da pessoa, né? Então diz assim, sem qualquer julgar, produzir tal, né? Onde foi que eu estava aqui? No distúrbio, né? Sentir qualquer coisa, julgar, se isso produzido pela ação
da magia, e nesse julgamento que ele faz, onde impera a força da sugestão do oficiante da magia, se deixa dominar por essa sugestão. Isso porque o seu pensamento, que era a barreira daquela força estranha que o cercava, foi desviado. Ora, veja bem, todo pensamento cria uma aura. Todo pensamento cria uma aura. Como ele não acredita, a aura dele é permanentemente, né, contrária à sintonização. Ela não sintoniza, né, vibrações de alguma magia, de alguma coisa assim. Pode ser uma magia sem a pessoa saber, pode ser uma magia negra, né? Colocou um despacho na porta da casa dele, né? Mas a gente está falando, né, de qualquer tipo de magia, tá certo? Mas essa da sugestão, como eu disse, é magia vermelha. Mas ele pode fazer, além da sugestão, ele pode mandar, né, um egum ou um escravo, né? A gente vai explicar o que é escravo, né, quando estudar magia negra. Ele pode pegar um escravo e ir lá no hospital que ele tem no astral, no celeiro, que eles chamam, um celeiro, pegar uma alma, né, que tem aquela doença que o cara pediu para botar no outro, e o escravo pega aquela alma e diz: você quer ficar bom? Eu quero. Então acompanha aquele cidadão ali e tal. Tem vários tipos, tá certo? Então, quando coloca assim, ele mesmo que ele não acredite, aquela alma fica buzinando no ouvido dele, né? Tá certo? Fica buzinando, conversando com ele mentalmente, até o momento que ele sente uma coisa dessa e duvida, né? Aí diz: poxa, será que eu estou sentindo isso? Aí aquela alma, aquele egum é a alma quando desencarna, que ainda que não despertou, desencarna com qualquer doença e não está despertada, ela acorda, está acordada como a gente aqui, mas não está despertada para o fato de estar desencarnada. Ela acha que ainda está encarnada, certo? Então diz assim, esse é um egum, não é? Tá bom? Então, olha, ele aí desvia o pensamento, né? Esse desvio do pensamento abriu uma brecha, criando uma dúvida entre ser ou não ser, né? Ser ou não ser. Será que isso é um ataque cardíaco? Será que é um AVC? Será que será? Entendeu? Então essa dúvida abre a mente dele, né? E ele fica nesse estado de confusão. E aí, olha, o pensamento do oficiante, no caso da magia vermelha, do oficiante, ou de um egum, tá? Então penetra na mente dele, certo? A gente vai ver simples obsessão, dupla personalidade, possessão, tá? A gente vai ver todos esses estudos agora, nessa sequência, né? Tá certo? Aí vem, olha, através da intenção, tá vendo? Através da intenção, dos sentimentos do magieiro, né? Tudo se traduz. Agora aqui a gente já vai falar as músicas, uma carta que você escreve, tá? Qualquer coisa assim, é a intenção. Entende assim? Olha, através da intenção dos sentimentos, tudo se traduz ou nas sugestões, no caso que a gente estudou, ou nos sons. Então, quando você, o compositor, ele compõe uma letra, certo? Ele sugestiona aquela letra está transmitindo, além do som da letra, está transmitindo o sentimento do compositor, tá certo? Tá entendendo assim? Toda música, então, é o que a gente vê, a gente ouve uma música, se lembra de alguma coisa, ela liga a gente a alguma coisa, é o sentimento do autor, do compositor, né? Então diz assim, ó, existem sons que levam a alegria ou o prazer. Esta alegria e este prazer estão no sentimento ou na intenção de quem projetou.
tá certo? Quem projetou numa fala, né, um discurso, qualquer coisa, tem a intenção, essa intenção está levando, né, esse sentimento, tá certo? Projetou, e não nas notas musicais, no caso da música, na letra, né, ou mesmo na música sem letra, tá certo? Mesmo na música sem letra. A gente ouve músicas aí, né, do piano, por exemplo, tá? Uma harpa, uma coisa assim. Então a gente ouve, por exemplo, música de Natal, né? Aquela harpa e tal, né? Tá certo? Então ali está trazendo, né, o sentimento de quem compôs aquela música, tá certo? Mesmo que não tenha letra, tendo letra também, na letra aí fortalece mais ainda, né, as palavras, né? Então diz assim, né, esta alegria e este prazer estão no sentimento ou na intenção de quem projetou as notas, né? E não nas notas musicais em si. A intenção da pessoa colocou essas notas musicais. A gente ouve as notas musicais, mas ela está trazendo a intenção. Não é assim que a gente está estudando, né? Das energias, que a gente sente, né? Que é o sentimento de Deus, né? Transmitido através das vibrações, das energias, né? Produzidos pelos instrumentos ou feito pelo canto ou mesmo palavras de alguém. Assim também são os sons que levam ao terror, né? O desejo de chorar. Tem música que você ouve e sente vontade de chorar, fica triste. Tem música que você ouve e você fica alegre. Tem músicas para você dormir, né? Tem muito agora, né? Música para dormir, música de revolta, né? Como vocês já viram os hinos dos países, né? Quando estão em guerra, eles botam aqueles hinos, né? Provoca revolta nos soldados, né? E os soldados vão, né, matar seus irmãos, que não tem nada a ver com o caso, nem eles que estão lá, nem os outros, né? O justo seria o seguinte, né? Botar os dois, né, responsáveis, os dois presidentes dos países que estão provocando essa guerra, bota os dois no ringue, nesse tipo de MMA, bota lá e diz: agora vocês vão brigar até só tem um vencedor aí, só sai daí quem tiver vencido. Eu garanto a você que nunca mais tinha guerra, nunca mais, não é verdade? Então é por aí, né? Aqui, ó. O que é a magia? A magia é constituída das formas, dos sentimentos e das intenções. Veja que a intenção é importante, né? A intenção é a bússola que dirige, é a intenção que determina, vamos dizer assim, a vibração das energias, né? Se a intenção é boa, a energia tem alta vibração. Se a intenção não é boa, a energia tem baixa vibração. Sempre é a intenção, tá certo? Sempre é a intenção. Você pode fazer uma coisa com a intenção boa que aos olhos de quem está vendo é uma ação, um ato mau, tá certo? Você está fazendo uma coisa, é um ato ruim, mas qual é a sua intenção? Então você vai ser julgado, né, pela sua consciência, o tribunal da sua consciência. Você vai ser julgado pela sua intenção ou pelo ato, né? É justo que é pela intenção, né? Tá certo? Então, os sons servem apenas de transporte para levar ao aparelho perceptivo do homem. Percebem? Os sons são pensamentos, né? São vibração, né? O que é o pensamento? O pensamento, ele é a energia do pensamento. A gente já estudou, né? A energia do pensamento. Ela é o veículo que leva a forma, né, da necessidade a correr o universo todo, né? Então ele diz assim: os sons servem apenas de transporte para levar o aparelho perceptivo do homem, né? Aí a gente ouve um sino tocar,
O sino está tocando. Aí a gente está ouvindo o som, a gente sabe porque já existe na nossa vibração única, né? Já existe esse registro. Então a gente sabe que é o sino, né? Aí vem a forma do sino, a gente sabe, né? Cria a forma na nossa mente do sino. Pelo som a gente sabe se o sino é pequeno, se o sino é grande, não é verdade? Certo? Então a vibração nos sons eles trazem né, a imagem do que é e também o sentimento de quem o criou, né? Aí diz assim, olha, existem várias maneiras de fazer magia e nós vamos estudá-las, como a magia branca, a magia negra, a magia negra e que é a obsessão, né? A gente vai estudar, né? Simples obsessão, dupla personalidade, né? Possessão e a forma de tirar isso e a magia vermelha, tá certo? E ainda tem uma outra que não está aqui, mas a gente vai falar, que é aquelas magias que são feitas por grandes organizações que existem no astral, organizações que têm membros, né, de grande conhecimento, muito profundo conhecimento das leis, elas existem lá, tá? A gente vai falar dela também, não está aqui nessa parte aqui, mas nós vamos estudar, tá certo? Então, meditem sobre isso e vejam que não tenham medo da magia, né? O medo atrai, tá? Tá certo? Então, também não é você ficar vigiando, não, eu não tenho, eu não estou aqui para ter magia, porque isso enfraquece a sua mente, né? Isso é prova do medo. Quando você não tem medo, você nem tá aí, nem vai chegando, né? Como a gente diz. Não liga, nem pensa naquilo, tá? Tá certo? Então meditem sobre isso e na semana que vem nós vamos estudar a magia branca e a magia negra, né? Vamos estudar as duas juntas, tá? Então recebam um abraço essênio e até a próxima quinta-feira, se assim o bom Deus permitir. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Assim, acho que é isso, né?